Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs da Igreja em São Paulo, viemos para mais uma mensagem, né, de sábado, né, no reunião ministerial. Nós vamos ver a semana 2 deste volume aqui, Deus manifestado na carne. Então, essa mensagem 2, ele fala, tem por título, Bom Ministro de Cristo Jesus. E na segunda-feira, aqui o título é Presbíteros Adequados e o Ministério da Palavra. E, bom, esse título, Bom Ministro de Cristo Jesus, então sugere que Timóteo, nesse caso, Paulo está endereçando a carta ao Timóteo, sugere que Timóteo seja um ministro, não é? Então, tem ministério, quem é ministro tem um ministério. Então, isso significa que não é apenas dom que Timóteo tem. Ele exercitou o dom e a graça veio para ele, e exercitando mais dom, mais graça, até chegar no ministério. E a pessoa que leva adiante o ministério é bom ministro, é o ministro, certo? E nós todos estamos sendo aperfeiçoados para o ministério do corpo de Cristo, né? Que é para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso também se refere a nós. Bom, nesta mensagem, vamos abordar alguns itens aqui, que vou falar aqui, né? Primeiro, Paulo fala para Timóteo fortalecer-se na graça, depois seguir de perto o apóstolo, os seus ensinamentos e o seu procedimento, né? Terceiro é honrar as suas origens. Paulo recomenda a Timóteo também alimentar-se com a verdade e também tornar-se padrão dos fiéis, exercitar o espírito para expressar Deus em seu viver e assim tomar a posse da vida eterna. E também ele tinha que cuidar de si e cuidar dos outros, né? E por fim, manter aceso a chama pela pregação do Evangelho. Aqui, antes de começar esta mensagem propriamente dita, existe uma pequena complementação que queremos fazer da mensagem de semana passada. Quanto aos diáconos, né? Aqui diz que os diáconos têm que ser de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Isso está em Atos, capítulo 6, de versículo 1 a 7. Então, não é qualquer um que pode ser diácono, né? No capítulo 6 de Atos, mostra-nos como que foi levantado os discípulos, os diáconos. Eles foram escolhidos entre muitos discípulos, são 7 no total, e diz aqui quais são as qualidades dele. Aqui então diz que são de boa reputação. Boa reputação significa que tem um bom nome, né? Bom testemunho, tanto dos de fora como os de dentro. E outro requisito muito importante é cheios do Espírito. E terceiro é sabedoria. Então, eles devem ser pessoas cheias de Espírito e de sabedoria para poder, então, servir os irmãos e as irmãs na igreja. E era importante para Paulo falar das qualidades de presbíteros e diáconos, porque senão, por causa do problema de ser muito novos os presbíteros, né? Eles podem conduzir a igreja de uma maneira errada. E eu acho que um dos itens principais para os presbíteros de uma igreja é seguir de perto a palavra do apóstolo. Isso aí, então, é o que nós vamos conversar, tratar nesta mensagem. E especificamente quanto a esta semana,
nós vamos discorrer aqui 1 Timóteo, capítulo 4, desde versículo 6 até 16. São 10 versículos que vamos expondo um a um para nosso aprendizado, e daqui podemos tirar muitos princípios muito importantes para que possamos proceder bem na vida da igreja. Então aqui, alimentar-se das palavras da fé e seguir de perto o bom ensinamento. Isto está em 1 Timóteo 4,6, que fala assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, aqui Paulo diz para Timóteo que você deve expor estas coisas aos irmãos, né? E aqui no sentido dessa palavra, desse verbo expor, em sentido original em grego, ele tem um sentido de como um garçom que serve alimento para os clientes, né? Nesse caso, no restaurante. Então, nós devemos ser esses garçons que servem alimentos, né, para os nossos irmãos e irmãs. Então, aqui diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Mas antes de ele oferecer uma boa comida, um bom alimento, ele precisa antes experimentar que comida que ele vai oferecer para os outros, né? Então, ela disse aqui, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Sabemos muito bem que a doutrina no original é ensinamento. Então, palavras da fé e do bom ensinamento que tem seguido. Primeiro, queremos falar um pouco sobre a palavra da fé. Essa fé, como nós vimos, né, na figura lá atrás de um caminhãozinho carregado da fé objetiva, que traz para dentro de nós e produz em nós a fé subjetiva, né? Então, isso é único na palavra, só na palavra de Deus você tem essa fé. Você não encontra a fé em nenhum outro. Você pode ler livros, romances, ou livros científicos, ou livros didáticos. Nenhum deles traz fé para você. O único que traz fé para você é a palavra de Deus. E aí, Paulo, aqui tem dois tipos, né? Tem alimentados com a palavra da fé e do bom ensinamento que tem seguido. Então, nós, na nossa realidade, por exemplo, nós recebemos palavras, né, proféticas dos nossos irmãos que estão à nossa frente. Toda semana eles dão, né, sexta-feira à noite, domingo à noite também. Então, eles falam essas palavras. No nosso caso, na Igreja de São Paulo, é domingo de manhã, porque o irmão Pedro tem vindo aqui para dar uma palavra para nós. Então, irmãos, nós somos bem privilegiados, bem-aventurados, porque o irmão ele se desloca lá da estância para vir aqui, né, junto conosco e dar essa mensagem para nós. E essa mensagem, ao mesmo tempo, é gravado para ser transmitido à noite, 19 horas, né? Então, nós somos muito privilegiados, sabe? Nós estamos recebendo essa palavra de primeira mão, essa palavra da fé. E quando os irmãos falam, eles não falam uma doutrina para nós. Você sente que enquanto que eles estão falando, você está ali se alimentando dessa palavra. Parece que essa palavra é uma comida bem saborosa e você está comendo ela. Isso está acrescentando fé na sua fé subjetiva, né? Isso é muito bom. Por outro lado, tem um bom ensinamento que tem seguido. Então, bom ensinamento, a origem do bom ensinamento é a própria palavra da fé.
é a própria palavra profética. Então isso daí depois é ruminado essa palavra entre vários locais de reuniões, não é? Então essas palavras são ruminadas. E esse ruminar da palavra, nós acabamos ganhando bastante também. Então isso é seguir o ensinamento, né? Graças ao Senhor. Aí, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui, tá? E a mesma palavra que o Paulo falou para o Timóteo, em 2 Timóteo 3:10, 3:10, vamos lá para 2 Timóteo 3:10, ele fala assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aqui, voltando para 1 Timóteo 4:6, Paulo fala assim: e do bom ensinamento que tem seguido, tá? Mas se você for ver 2 Timóteo 3:10, se você comparar com esses dois versículos, você vai perceber que Paulo acrescentou mais uma palavra aqui. Tu, porém, tens seguido de perto. Então, Paulo acrescentou esse de perto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos seguir essa palavra, esse bom ensinamento de perto. Não é seguir de longe, né? Tal, já a palavra, de vez em quando, tal, vamos ouvir que está sendo falado. Não, não, não. Nós temos que seguir de perto. Então, eu convoco todos os irmãos e irmãs da Igreja de São Paulo, não é, para a gente poder seguir de perto, né? E o Senhor tem sido muito gracioso para conosco, então nós, pelo menos essa nós devemos ao Senhor, de seguir de perto do falar dos nossos irmãos, tá? Também, segunda Timóteo 3:14, ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Esse versículo é extremamente importante, né? Paulo disse para Timóteo: Você sabe, você tem que permanecer naquilo que você aprendeu, né? E também você sabe de quem você o aprendeu. Quer dizer que o Timóteo, o seu aprendizado, o seu conhecimento da palavra tinha uma fonte, tinha uma origem. Alguém passou essa palavra de Deus para Timóteo. Então ele aprendeu dessa fonte. E claro que essa fonte é o Paulo naquela época do Timóteo. Mas nós hoje, volto a falar, nossa fonte é a palavra profética, dado pelos irmãos. Então, disso daí, aqui disse: Tu, porém, nós precisamos permanecer, não podemos nos desviar, não é? E permanecer naquilo que nós temos aprendido, né? E fomos inteirados. Se alguém vier falar outras coisas diferentes, então logo, logo a gente já precisamos estar firme naquilo que nós aprendemos, véio. Na verdade, desde a vida da igreja, tem muitos jovens, né, que praticamente nasceram na vida da igreja, é a segunda geração da igreja, então os jovens já têm aprendido, né, que são essas palavras, né? Então vamos permanecer firmes nele. Porque senão, voltando a 1 Timóteo capítulo 1, creio que todos vocês sabem, né? Irmão Pedro, irmão Esdras têm falado bastante. 1 Timóteo 3, perdão, 1 Timóteo 1, versículo 3, ele fala assim: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, ou que não ensinem diferentemente. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos
todos falar a mesma coisa na igreja, né? Aquilo que a gente aprendeu, né? Da fonte que veio a nossa a palavra que aprendemos, nela precisamos permanecer, tá bom? Então, senão, irmãos, se vier um ensinamento diferente, pode balançar a gente. Então, nós precisamos pegar firme nisso. Tanto é que Paulo aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, no seu início, ele fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Eu só quero citar aqui, egoísta. O que é egoísta? Egoísta é alguém que se ama, né? O amante de si mesmo, que para facilitar tudo, é amante de si mesmo, né? Ele não gosta de ninguém, só gosta dele. E avarentos é amante do dinheiro, né? É que as pessoas do mundo são egoístas, só pensam neles e também só pensam em querer ganhar dinheiro, só isso, né? Por isso, o resultado disso é ser arrogante, blasfemadores e tal. E depois, outro item que queria chamar a atenção é desobediente aos pais, ingratos e irreverentes. Esse desobediente aos pais não é apenas desobedecer aos nossos pais naturais, né? Aqui também se aplica na igreja, na esfera espiritual, né? Ser desobediente aos pais espirituais. Então, se Paulo falou para Timóteo seguir de perto o seu ensino, né? Então ele não pode ser desobediente, né, a esse tipo de ensinamento. Tem muitos casos que, infelizmente, no tempo do irmão Dong, muitos, né, seguiu ele no seu ministério e tal, muito tempo. De repente, um dia, né, resolve parar com tudo, se rebelar, sair fora tal, e nem reconhece mais. E uma vez eu me lembro, um desses, eh, nem para se despedir do Mondong, né, fez isso. Ele mandou um e-mail falando que para o Mondong que não ia seguir mais ele, né? Então isso aí tem muitos casos assim, eles estão negando a fonte pela qual eles aprenderam tudo isso, né? Alimento diário fala isso, não é verdade? Aqui vou ler para vocês. Aqui queremos chamar a atenção para a expressão desobediente aos pais. Timóteo sabia de quem ele tinha aprendido. Sua fonte era Paulo. Esse se tornara o seu pai espiritual. Ser desobediente aos pais significa não honrar a origem, não honrar a fonte da qual aprendeu a respeito da economia divina, né? E também tem outro, depois de desobediente aos pais, tem o ingratos. Ingratos são aqueles que não têm gratidão, né? Tem esses casos que eu citei agora mesmo, eles desde juventude, eles ganharam essa palavra, desfrutaram de Cristo, desfrutaram da palavra, aprenderam a invocar o nome do Senhor, tal, e depois, quando um dia acontece alguma coisa, segue outro ensinamento e dá tchau, e como se nada tivesse acontecido. Então, isso é ser ingrato, né? Então, nós não devemos ser ingrato. Isso é tremenda ingratidão. Precisamos ser gratos pelo que o Senhor nos tem dado por meio de sua palavra. Precisamos ter gratidão ao Senhor todos os dias. E outro para finalizar, meu tempo já passou bastante, ainda irreverente. Irreverente é alguém que não tem respeito, né? Então, tudo isso na vida da igreja, nós não devemos seguir, devemos sim seguir de perto o seu ensinamento, né? Vamos para então o capítulo, 1 Timóteo capítulo 6, vamos para
versículo 8, aqui diz assim. No finalzinho do versículo 7, ele fala assim: exercita-te pessoalmente na piedade. Bom, o que é piedade? A piedade é um viver que expressa Deus, né? É um viver que expressa a realidade divina. Então, a piedade é uma expressão de Deus no seu viver, tá? E aqui no versículo 8 ele fala assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e, e da que há de ser. Tá, então, primeiro, nós precisamos exercitar-nos na piedade. E ele fala assim: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por que é para tudo é proveitosa? Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Bom, nosso exercício, assim como nós exercitamos nosso físico para ter um corpo saudável, né? Os médicos falam para a gente que precisamos ter exercício físico, sim, para manter o corpo saudável, né? Se você quiser estar longe de doenças, de enfermidades, você precisa exercitar o físico, né? Isso é válido para nós também, que nós precisamos desde já exercitar o nosso físico, porque quando o Senhor, durante tantos anos, né, já investiu em nós tanta palavra, chega na idade bem avançada, aí o seu corpo físico não aguenta, porque não tem mais saúde. Então, é nesse sentido que é positivo nós exercitarmos nosso físico para termos saúde, mesmo com, se o senhor tardar, se o senhor ainda não voltar, possamos ter um corpo bom para servir o Senhor, né? Mas aqui ele diz que a piedade para tudo é proveitosa. Piedade é expressar Deus no nosso viver, mas por outro lado também pode dizer que é um exercício do Espírito. O exercício da piedade, o exercício do Espírito, né? Então, e esse exercício do Espírito, para tudo é proveitoso. Para tudo é proveitoso, amém? Então, a piedade para tudo é proveitosa. Então, por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Promessa da vida. Esse também, o mesmo versículo aqui em 2 Timóteo 1:1, cita mais uma vez promessa da vida. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, citou aqui no capítulo 8 de 1 Timóteo 4, também 2 Timóteo 1:1, essa promessa da vida. Bom, a vida é muito importante, né? A vida é um meio pelo qual vamos vai levar-nos, né, a cumprir toda a economia de Deus. É pela vida. Por nossa vida natural nós não conseguimos. É tudo por meio da vida divina que um dia nasceu no nosso interior. Então hoje nós somos nascidos de novo. Então esta vida nasceu em nós e esta vida que vai proporcionar toda o crescimento até chegar à última etapa da nossa vida, que é a glorificação. Mas essa promessa da vida não é para o futuro. Lá no reino milenar você vai ter a plenitude da vida, tá? Mas essa vida está operando hoje, né? É para hoje essa vida, não é para amanhã, é para hoje, é para agora, né? Então, é porque é promessa. Vocês lembram em Gálatas 3,14? 3,14, né? Que fala assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Aqui disse Espírito prometido, o Espírito da promessa. Bom, e a promessa da vida? A promessa da vida
vem pelo Espírito. Porque se você não tiver Espírito, você não vai ter vida. Uma vez que você tem Espírito prometido, você tem, então chegou até você a promessa da vida. Por exemplo, em João 6,63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então aqui, quem é que dá vida? É o Espírito. Em 1 Coríntios 15, 45b, também um versículo muito falado entre nós, que é o último Adão, tornou-se o Espírito que dá vida. Então, se você está no Espírito, o Espírito, a função do Espírito é te dar vida. Amém? Por isso que essa é a promessa da vida. Graças ao Senhor. E também para finalizar essa parte, em 1 Timóteo, versículo 12, ele aqui fala: combate o bom combate da fé, toma a posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Aqui disse: combate o bom combate da fé. Mas como, de que jeito eu vou combater a favor da fé? É com a vida eterna. Toma posse da vida eterna. Então aqui, veja o verbo aqui, tomar, está no presente. Toma. Quer dizer, então essa vida é para hoje, não é para futuro, né? Outra vez estou frisando isso. Então hoje você pode tomar essa vida, não é? Para você então ter um bom combate da fé. Então é a vida que vai combater por você esse bom combate da fé. Da fé por quê? Porque tem muitos que, principalmente na era que vivemos, existe um declínio, uma degradação do cristianismo, dos cristãos, né? Então, isso que a Bíblia fala de apostasia da fé. Então, a fé está se esfriando, o amor também está acabando. Então, o que a gente tem que fazer? Precisamos combater pela fé, né? Combater pela economia de Deus, pelo plano de Deus que o Senhor quer para nós. Amém? Então, vamos lá. Tornar-se padrão dos fiéis e manter o padrão das sãs palavras. Então aqui, novamente, vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, né? Depois que ele fala isso, versículo 10, né, diz: ora, para esse fim que labutamos, né, e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E creio que vocês que estão me ouvindo, meus irmãos, minhas irmãs, vocês são os fiéis. Então aqui o Senhor é o nosso Salvador de todos os homens, mas especialmente de nós, né? De nós. Né? Então nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Se você colocar sua esperança neste mundo, você acha que este mundo ainda vai ter jeito, né? Você acha que ainda dias virão, dependendo deste mundo? Eu acho que é melhor você tirar cavalo de chuva, viu? Esse mundo não vai melhorar, esse mundo vai ficar assim, né? Hoje você liga o noticiário, é só, né, coisas que não dão vida. Então, isso faz você perder a esperança. Mas, irmãos, não percam a esperança, porque nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo. E esse Deus vivo é salvador de todos os homens, especialmente de nós, os fiéis. Então, salvador por quê? Ele é nosso salvador desde a época
da nossa salvação inicial, éramos pecadores, então um dia, né, nós invocamos o nome do Senhor, nós cremos na sua palavra, então dali fomos salvos, porque pela fé, mediante a fé que fomos salvos. Só que a salvação não para só no passo inicial. A salvação continua. Por isso que o Senhor nosso Deus é nosso Salvador, sim. Até hoje Ele está nos salvando, né? Nos santificando, nos justificando, nos transformando, nos conformando. E Ele vai nos salvar até chegar o final da carreira, que é a glorificação nossa. Então Ele continua sendo o nosso Salvador, sim. Porque tem muitos cristãos que falam assim, Deus é meu Salvador na etapa inicial, mas hoje Ele é meu Senhor, não é mais Salvador. Não, eu digo assim, Ele é Salvador sim, porque a nossa salvação completa ainda não chegou. Precisamos ser salvos cada dia, no dia a dia sermos salvos, e esse é o nosso Salvador, não é? Ordena e ensina estas coisas, e no versículo 12, ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Essa palavra foi dita para Timóteo, que era um jovem. É, nós sabemos que Timóteo foi chamado pelo Paulo a ir para a obra do Senhor com 15 anos de idade. E com 18 anos de idade, Paulo já foi enviado Paulo já enviou Timóteo para ir a uma cidade, uma igreja, em Tessalônica, para ministrar para os irmãos ali, com 18 anos. Então ninguém despreze a tua mocidade. Vocês que são jovens, que estão me ouvindo, não desprezem a tua mocidade, tá? Eu sou jovem, Não, não, não. Você não precisa desprezar a tua mocidade. Pelo contrário, você, além de não desprezar a tua mocidade, você precisa se tornar padrão dos fiéis. Padrão dos jovens, sim, mas mais do que isso, você tem que ser padrão dos fiéis, quer dizer, de todos. Então, isso é um outro nível, não é verdade? É que o Paulo exigiu de Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, né? Primeiro, na palavra. Então, o que nós falamos, né, devemos ser o que falamos, isso é o ideal. Claro que tem palavras da fé que ainda não alcançamos, mas falamos pela fé. Isso é válido, claro que é válido. Mas na medida do possível, se você fala, a sua experiência precisa acompanhar o seu falar. Amém? Então você não está falando coisa oca, você está falando uma coisa que tem base, né? Você experimentou. E no procedimento é a conduta, no nosso viver dia a dia, precisamos estar expressando e esse viver nosso possa ser um padrão para os irmãos e irmãs. No amor, né? No amor, quando você cresce em vida, o amor cresce também, então você tem amor para com todos, você não tem preferências, eu gosto disso, desse, eu não gosto daquele, não tem nada disso, né? O amor é para todos, é para amar a todos. Na fé, novamente, né? Na fé, aí toda a economia de Deus, todo o plano de Deus, né? Você precisa saber essa fé, essa o plano de Deus que Deus deu para cada um. E na pureza é o resultado da transformação do Espírito em nós. Então, cada dia estamos sendo transformados para sermos mais puros cada vez mais, né? E para colocar junto com esse versículo, nós temos a 2 Timóteo, capítulo 1, 13. Isso mesmo. Diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste
com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então, além de ser, que aqui diz, se tornar o padrão dos fiéis, aqui Paulo disse outro padrão. Mantenha um padrão das sãs palavras. Né? Torna-te padrão dos fiéis na palavra. E aqui na 2 Timóteo 1:13, mantenha a palavra das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então, precisamos manter a palavra das sãs palavras. Por que sãs? Porque são palavras saudáveis, palavras sãos, né? A palavra sãs significa tudo que é saudável, saúde, sadio, está relacionado com a vida. Então, são palavras que, que, que supre vida. Né? Essa vida cura qualquer tipo de doença espiritual. Então, você tem que manter o padrão. Né? Você não pode falar uma coisa só por falar uma palavra. Você precisa realmente trabalhar nessa palavra, que o seu viver acompanhe essa palavra, né? Que de mim ouviste com fé. Ou, nesse caso, Timóteo ouviu de Paulo, né? E ele creu na palavra que Paulo falou para ele, e com o amor que está em Cristo Jesus. Depois nós temos vamos voltar, 12 já falamos, né? 14, isso, 14. Aqui fala, não te faças. Tem o versículo 13 também. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, Paulo fala assim, Paulo pretendia ver o Timóteo pessoalmente. Ele queria se encontrar com Timóteo. E Timóteo, nessa época, estava em Éfeso. E Paulo tinha desejo de encontrar com Timóteo. Por isso fala assim, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Essa leitura é leitura da Escritura, tá bom? Das Sagradas Escrituras, da Bíblia, né, da palavra profética, a exortação e ao ensino. Eu queria acrescentar que tanto a exortação como o ensino são derivados da palavra profética. Não é uma outra palavra diferente. Tudo que nós falamos tem que ser derivado da palavra profética, tanto a exortação como o ensino, né? Tal como foi exemplo do Timóteo. E aí nós vamos para capítulo 4 mesmo, né? 1 Timóteo 4, versículo 14. Avançamos para isso aí. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, aqui, Paulo está exortando Timóteo a que ele não seja negligente com o dom que há nele. Graças ao Senhor, todos nós recebemos dons, né? Não pode dizer que não. Ninguém pode dizer, nenhum cristão pode dizer que não recebeu dom. Todos recebemos, todos que aceitaram o Senhor Jesus têm dom, né? E aí, esse dom é um capital inicial que Deus nos deu para que possamos trabalhar esse dom. Então, não podemos ser negligentes. E o contrário de ser negligente é ser diligente. Então, a gente precisa ser diligente com o dom que o Senhor nos deu. Dom é presente, é dádiva, né? Algo que Deus nos deu. Então, nós temos algo de Deus dentro de nós que nos capacita, né? Então, é um potencial que nós temos na vida de Deus. Então, não podemos ser preguiçosos. Em Romanos fala, né? Não podemos ser... no zelo não sejais remissos, mas servindo com fervor ao Senhor. Então, sempre com fervor, né? Sempre que está quente ao Senhor. E aqui
diz, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos dos presbitérios. Isso, quando Timóteo conheceu Paulo e mediante testemunho dos presbíteros de Icônio e de Listra, eles davam bom testemunho desse jovem Timóteo. E provavelmente ali eles fizeram uma oração, né, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, né? Oraram por ele, né? E a profecia era que Timóteo pudesse destravar a língua dele, né? Porque ele foi destinado para ajudar Paulo, principalmente na palavra. Então, e Timóteo tinha esse problema. Ele já, desde pequeno, ele já era um pouco tímido. Era difícil ele falar, tal. Era tímido, né? Então, Paulo fala para ele se fortalecer e para ele não esquecer dessa profecia que foi concedido mediante a imposição dos presbíteros, que provavelmente os presbíteros oraram por ele e fizeram profecia, né, falando na oração para que o Senhor abra a boca do Timóteo e que tire todo o medo do Timóteo no falar, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, aqui também fala algo parecido. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então aqui disse, na primeira Timóteo 4, ele fala a imposição dos presbíteros. E aqui, em 2 Timóteo 1, 6, ele fala assim, pela imposição das minhas mãos. Então, isso a gente conclui que quando os presbíteros estavam orando pelo Timóteo, impondo as mãos sobre o Timóteo, Paulo também estava junto com eles. Então, ele fala assim, te admoesto que reavives o dom de Deus. Quer dizer, dom de Deus, na verdade, dentro de nós é uma chama. E essa chama, se você apagar essa chama, acabou. Você fica frio, né? Fica sem sentimento de Deus. Então, essa chama precisa ser alimentado. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, reavives o dom. No sentido de abanar, né? Você sabe, né? Quando você faz churrasco, então você precisa abanar o fogo do carvão, senão apaga aquela brasa, acabou, não dá para assar uma carne. Então você tem que estar sempre abanando, até que pegue o fogo. É nesse sentido, nós também, nós temos um dom de dentro de nós temos uma chama em nós. Então não devemos deixar apagar essa chama. Como, irmãos? Invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, você está fraco? Invoca o nome do Senhor, exercita o Espírito. Ah, você não está com vontade de fazer nada. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, né? Então, isso nos ajuda bastante a reaquecer-nos, a reacender o dom, esse fogo que está dentro de nós. Em versículo 7, olha só que interessante. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Apesar de que o Timóteo sentia um pouco covarde, porque ele tinha dificuldade por causa da timidez dele, e Paulo estava fortificando-o, estava fortalecendo com essas palavras de encorajamento, ele fala assim, Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, Deus nos deu espírito de poder. Deus nos deu o espírito de amor. E Deus mesmo nos deu o espírito de moderação. Então não tem motivo de você ser fraco, ser tímido. Abre a boca e manda ver. Vai pela fé mesmo, né? Agora, a gente sabe por que Timóteo chegou a esse ponto de apagar o fogo, a chama de dom que está nele. Porque no versículo 8, 2 Timóteo 1:8, aqui diz: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor,
nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui nós encontramos uma razão para o Timóteo estar tão fraco assim, né? Um período de tempo bastante fraco. E Paulo, na segunda Timóteo, principalmente, estava lá encorajando ele, botando fogo nele, né? Por quê? Porque Paulo, a segunda carta, Paulo foi para o seu segundo aprisionamento. Na primeira carta ao Timóteo, Paulo estava em prisão domiciliar. Então, ali ele tinha certa liberdade, podia receber os irmãos, podia pregar a palavra, não é? Mas aí ele foi permitido a visitar as igrejas por 2 anos mais ou menos, mas quando ele voltou para Roma, ele já foi preso pelo Império Romano. Dessa vez é prisão romana. E na prisão romana, e Paulo não tinha liberdade, mas acabou a liberdade de pregar a palavra, está num calabouço, numa cela fria, né? Não tem nada, né? E aí, o que acontece? Timóteo viu Paulo preso, não é verdade? E claro que ele ficou assim bastante preocupado e seu espírito foi caindo. Puxa, mas o Paulo agora está preso. E o que eu vou fazer aqui? Não sei fazer nada. Então Paulo diz assim: não te envergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Paulo tinha até sentido vergonha de Paulo ser preso. Puxa, né, isso é demais para um jovem Timóteo. Mas Paulo está encorajando ele aqui. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Estou sofrendo aqui, mas esse sofrimento é benéfico. É para nós ganhar mais do Senhor. Comigo no sofrimento, a favor do Evangelho. Timóteo, lembra-se, estamos aqui lutando a favor do Evangelho. É o combate, o bom combate da fé, segundo o poder de Deus, olha só. E esse Evangelho é segundo o poder de Deus. Não tenha medo, não. Não seja tímido, vá em frente. Eu estou encarcerado, mas você não está. Você tem que levar esse Evangelho adiante. E porque esse Evangelho é poder de Deus. Irmão Pedro uma vez falou assim, é, deixa soltar o leão que está dentro de você. O problema é que nós deixamos o leão aprisionado em nosso interior. Mas abre sua boca e diga assim, deixa escapar. Posso orar por você? Nesse momento você abre a jaula e o leão sai. E, e não se preocupe que o leão faz o seu serviço. E o leão é o poder de Deus. Então não se preocupe, não precisa ter medo. Não é? Ninguém precisa defender o leão. O leão se defende. O Evangelho de Deus se defende. Não é? O leão ele mesmo protege a ele mesmo. Então não precisa você se preocupar com o leão. Se preocupa de você, mas não do leão. Então não se preocupa com o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é poder. Evangelho é poder de Deus. Então isso é extremamente importante isso. E finalmente, voltando para 1 Timóteo 4, chegamos então, versículo 15, né? Medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Eu vou ser bastante rápido aqui, então aqui diz, ó, ser diligente. Essa palavra diligente é contrário ao negligente. Negligente é remisso, é preguiçoso, mas diligente é aquele que é ativo, tal, intenso ali. Medita nestas coisas, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós, na vida da igreja, precisamos, né, melhorar. Todo momento precisamos estar melhorando, buscando algo melhor, algo maior, porque para que o nosso progresso seja manifesto. Não é? Então, na vida da igreja existe um progresso. Nós precisamos ter um progresso.
Você é jovem, você precisa manifestar seu progresso. E você sendo idoso, também precisa manifestar seu progresso. Não podemos ficar parado, acomodado, passivo. Na vida da igreja, é uma vida da igreja, se você quiser, é uma vida igreja intensa para você viver, não é? E que essa vida da igreja ocupa todas as áreas do seu viver, não é? Tem reuniões da igreja, tem um viver familiar na sua casa, com seus pais, seus irmãos e irmãs. Tem também no seu trabalho profissional, ali você contato com seus colegas de trabalho e tal. Ali também a vida da igreja está presente, não é? E também na batalha espiritual, né? Muito mais a vida da igreja está presente. Então isso é para nosso encorajamento. Por fim, quero dizer assim, versículo 16, e aí terminamos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continuando nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Então, Timóteo, né, precisa ter cuidado da palavra, que doutrina é ensinamento, ele precisa se cuidar, né? Se cuidar no aspecto espiritual. Não pode ficar sempre do mesmo jeito. Precisa se cuidar. Você precisa ir diante do Senhor, tal, né? E não podemos. A gente pensa que o Senhor não vê nada, mas o Senhor está vendo tudo, né? Então precisamos nos cuidar, sim, nos cuidar espiritualmente, não deixar, não deixar esfriar nosso, no, nosso viver na palavra, e devemos continuar nesses deveres, que é pregar o Evangelho, fazendo o que o Senhor quer de nós, e se fizermos isso, vamos salvar tanto a nós mesmos como aos que nos ouvem, né? Então isso aí é extremamente importante. Na vida da igreja não tem aposentadoria, não é? Você não tem aposentadoria pela idade, não tem aposentadoria pelo tempo de serviço. A vida da igreja é uma vida para viver até a volta do Senhor. Ou se o Senhor quiser nos levar, né? Também. Mas assim, aqui nos mostra que tipo de vida da igreja que nos é colocado diante de nós, né? E para finalizar, queria só lembrar das ferramentas que nós temos, né? Ferramentas, sempre, Senhor, que possamos avançar mais, né? Na pregação do Evangelho. Nós temos o Expo Livro, né? Logo, logo vai voltar o Expo Livro da nossa região. Temos a comportagem dinâmica, né? E diariamente está vindo contatos muito positivos, quentes, de pessoas que querem começar já, conhecer já a vida da igreja. Então, nós montamos um central de acolhimento e distribuição, e dali são distribuídos para as igrejas, né? Isso está sendo muito positivo. Diariamente temos contato de pessoas que querem viver a vida da igreja já, não querem esperar. Claro que tem outros que não estão maduros ainda, tal, né? Deixa mais para frente, mas já existem pessoas que querem conhecer mais a vida da igreja. Isso é muito positivo, isso é fruto da comportagem dinâmica. Porque comportagem dinâmica, até então, diziam que não sobra tempo para fazer essa abordagem mais demorada, não é? Anotar dados da pessoa, nome, endereço, telefone e tal. Mas depois eles mesmos viram que é possível, dá tempo sim, de você salvar a pessoa, orar por ela, apresentar livro para ela, e ela se mostrar muito interessada, então você já anota os dados dela tal, e manda para o central de aperfeiçoamento. Ali é distribuído nas redes de cuidado para serem cuidados, né? Então, para serem edificados na vida da igreja. E ali
Nós temos também Avança Jovem, né? Precisamos incentivar e também privilegiar esse trabalho de Avança Jovens, é muito importante, porque estão recuperando muitos jovens, e muitos jovens se voltaram para o Senhor, estão reunindo e ganhando outros contatos deles, sabe? Impressionante. E também nós temos as Irmãs Conectadas, uma rede de cuidado para as mulheres, também está começando a ter rede de cuidados dos homens também. E com relação a Avança Jovens, né, agora deixou de ser Avança Jovens, porque outras idades da igreja querem participar também, né? Avança quarentões, avança cinquentões, sei lá, né? Avança velhos, avança sêniors, aí, enfim, avança todo mundo, né? Graças ao Senhor. Todos em favor do Evangelho. Tá bom, irmãos, muito obrigado por ter me dado essa atenção. Que o Senhor abençoe sua vida e vamos continuar. Amém? Jesus é o Senhor. Escolho a ti, Senhor, mesmo havendo sofrimentos nesse amor e tormentos que se alternam com louvor, eu escolho a ti. Escolho a ti, Senhor, mesmo havendo provações por te buscar, se perseguições são riscos de te amar, eu escolho a ti. Para seres meu amor, minha prova de valor, frente a tudo que vier, resiliência e fé. Desejar fugir, escolho a ti, permanecerei aqui, sempre aqui, mesmo em face dessa dor, mas em face desse amor. Eu escolho a ti. Escolho te seguir, o caminho é estreito, mas vai conduzir a gerar o que é perfeito em mim. Pois teu sangue derramado muda minha história. E és tu, Jesus, meu testemunho e vitória. Esse amor será um refúgio no deserto para quem te amar, mesmo em tempos mais incertos. Mas é certo que escolho a ti. Mas é certo que escolho a ti.